Na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo está explicando a Timóteo porque enviou uma carta assim tão detalhada, tão prática, ensinando tantas coisas. E ele diz, versículo 14: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente. Aí vem a expressão maravilhosa que deve nos marcar. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 15. Agora, a parte B. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. A casa de Deus é a igreja. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E assim ela foi definida como coluna e alicerce, fundamento da verdade. O que sustenta a verdade, o que mantém a verdade, é a igreja. A casa de Deus, que está sendo edificada em nós, ou conosco. Ontem nós vimos que a igreja é o corpo de Cristo. Que toda obra maravilhosa, toda exaltação de poder, de majestade, conquistada por Cristo, quando Deus colocou tudo debaixo dos seus pés, lhe deu domínio, ressuscitando dentre os mortos e declarando Senhor dos senhores. Quando Deus o exaltou, e o apóstolo Paulo disse, para que a plenitude dele se realizasse, ele deu a igreja para ele, que é o seu corpo. A obra de Cristo se completa na igreja. Paulo disse, eu cumpro em mim o que resta dos sofrimentos de Cristo, em favor da igreja. Paulo disse, Deus nos deu o ministério da reconciliação. É como se através de nós Deus está chamando os homens para Ele. É a igreja que Jesus diz, vão e anunciem essa boa notícia. Vão às nações da terra, não parem, continuem, façam deles discípulos, ensine o que eu lhes ensinei. A igreja é a plenitude de Cristo. É Cristo unido com esse corpo. De toda língua, tribo, raça, nação. Sem diferença. Unidos pela fé. Como membros de um corpo. Unidos a uma só cabeça. Porque é em Cristo que nós nos tornamos igreja. E igreja só existe em Cristo. A igreja do Deus vivo. Essa sustentação para a verdade. Nós estamos vivendo tempos de tantas fake news, de tantas mentiras, de tantas teorias conspiratórias, desenganos, tantas falsas verdades, tantas ideologias, narrativas e narrativas que distorcem a ponto de você não saber o quê? Acreditar. Essa é a hora da igreja se posicionar, porque ela é a coluna da verdade. Cristo é a verdade, a coluna que sustenta a verdade.
é a igreja. Que tremendo é esse serviço. Que tremendo, irmãos, é essa realidade. Cristo é a verdade. Quem sustenta a verdade é a igreja, é a coluna, é o fundamento para manter essa verdade. E a coluna que mantém ela visível. Amém? Não somos apenas um grupo de pessoas que aderiu a uma realidade religiosa, a uma doutrina, a um cristianismo. A igreja é a casa de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, nessa noite maravilhosa que celebramos o Senhor e a sua bondade, essa noite maravilhosa em que o Senhor recebeu os nossos louvores, que o Espírito Santo nos inspirou a adorá-lo, e nos consagramos a Ele para sermos revestidos com vestes novas. Nós queremos nos lembrar da mensagem que foi o fundamento dessa igreja local. E foi a proclamação, o ensino, a revelação de uma forma tão extraordinária que foi derramada no nascimento dessa igreja. Ainda antes de ser Ministério Evangélico Nova Vida, quando nasceu como Igreja Evangélica Nova Vida. E essa foi a mensagem que foi assim, marcada pelo Senhor. No capítulo 2, o versículo 5, que diz: vós, como pedras que vivem, sois edificados. Vocês estão sendo construídos, reunidos, amadurecidos, serão ensinados, serão amassados, serão moídos, serão triturados, serão derrubados, mas serão levantados, ungidos e revestidos. Vocês serão construídos, casa espiritual, para serdes um sacerdócio santo, a fim de que se ofereçam sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Porque vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como o pastor Robson abriu hoje o culto, lembrando que ele foi chamado das trevas para a luz, para abrir a boca e proclamar as virtudes daquele que o tirou das trevas. É essa a vocação do Ministério Nova Vida. Essa é a vocação da Igreja de Cristo. Se reconhecer como uma raça eleita. Eleita porque creu, e quando creu,
caiu na escolha do coração de Deus. Eleitos. Eleitos são santos e são fiéis. Amém? Não pode ser só ser eleito. Raça eleita é a raça santa e fiel. A raça dos filhos de Deus. Uma nova criação gerada na ressurreição de Cristo, que é o novo Adão, para o início de uma nova vida naquele que crê. Amém? É Deus criando de novo o homem para viver com Ele em Cristo Jesus. Amém? Raça eleita, sacerdócio real. Em tudo que você vai fazer e viver, irmão, é preciso ter essa marca de que você é um representante de um reino eterno, de um Deus vivo. Sacerdote é quem representa a divindade. E o nosso Deus, Ele também é rei. Aleluia. E o nosso sacerdócio não é só sacerdócio, é sacerdócio real, de realeza. Então, quer esteja aqui no santuário, quer esteja trancado no seu quarto, quer esteja sentado na sua condução, no ônibus, quer esteja no seu trabalho, na sua empresa, você deve ter essa marca de representar o Senhor e fazer mediação para os homens. Levar os homens a Deus e trazer o conselho de Deus para os homens. Quem é você? Eu sou membro da Igreja Nova Vida. Você não entendeu nada. Você é sacerdote real. Você é raça eleita. E ele continua dizendo, uma nação santa. Você está na terra de passagem, você tem terra, você tem pátria no céu, porque Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês, porque lá tem espaço bastante. E quando for a hora, eu volto para buscá-los. Nós estamos no Brasil, como brasileiros, por um detalhe, mas a nossa pátria é na eternidade. É para lá que nós estamos caminhando. É para viver lá que nós estamos aqui nos desembaraçando do pecado que nos rodeia e do mal. Porque nós estamos registrados, aleluia, como filhos de Deus. E a casa do Senhor será a nossa casa na eternidade. Porque aqui nós estamos nos tornando a casa dele. O ambiente para a sua presença. Não são essas paredes. São as pedras vivas que se movem em louvor e adoração, em fé nele. Sois edificados, vocês estão sendo construídos. E tudo que passamos e enfrentamos, e as lágrimas que derramamos, e os sorrisos que gargalhamos, e todas as experiências que o Senhor tem nos permitido passar, é fazendo o crescimento da nossa vida, para que juntos nos tornemos esse ambiente agradável ao Todo-Poderoso. Quando o povo de Israel estava no deserto, saído do Egito, e no meio de todos os embaraços e do próprio pecado que o povo cometeu contra o Senhor. E Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui, porque sem ti eu não vou.
E Deus disse: não, se eu andar no meio de vocês, não vai sobrar um. Vocês são muito teimosinhos, povo de dura cerviz. E Moisés disse: a promessa do Senhor não foi que um anjo ia, não, foi que o Senhor estaria conosco. Agora Deus tem um grande problema. Como é que ele vai estar no meio de um povo que o tempo todo provoca a ira dele, porque não consegue viver nos seus padrões? Mas como é que ele vai dar a esse povo seguimento, através desse povo, do seu propósito de salvar a terra, se Moisés disse: daqui eu não saio? Se o Senhor não for conosco. E Deus vai dizer a Moisés: faça-me uma casa no meio de vocês, e eu estarei com vocês. E aquela casa, aquela tenda, feita segundo as ordens de Deus, era onde se realizavam os sacrifícios para que o povo fosse sempre perdoado. E havia sempre fogo queimando uma oferta, um cheiro de incenso subindo, para dizer aos céus: havia um ambiente para Deus junto daquele povo. E assim o povo caminhou com a presença de Deus. Mas tudo isso são sombras. Hoje nós vivemos a realidade. Deus está conosco. E para que Deus esteja conosco, nós somos edificados como pedras vivas. Porque, com o passar dos anos, o tabernáculo, a casa de Deus, deixou de ser uma tenda e foi então construído um templo com pedras. Pedras que eram cortadas e levadas para Jerusalém. E justapostas umas às outras, sem batido de martelo, só encaixadas. E não se ouvia barulho, e o templo foi se levantando. E Pedro vê, por causa da revelação de Jesus Cristo, que ele é a pedra fundamental, e nós seremos as pedras vivas. Vamos nos juntando. Vamos nos juntando. Um irmão junto com o outro, na fé, na pureza, na verdade, na perseverança, na paciência, no muito perdão. Amém? E Deus vai podendo habitar. E Deus vai podendo caminhar no nosso meio. E Deus vai poder se manifestar para o mundo que ainda está nas trevas e nos conduzir, aleluia, aos seus propósitos. Porque juntos somos edificados. Diga, juntos. Sozinho não. Juntos. Nós lemos ontem em Efésios. Somos edificados para sermos casa de Deus. Igreja do Deus vivo. Aleluia. E é isso que nós somos e que nós queremos ser sempre. Igreja de Cristo. Nenhuma outra ambição. Nenhuma outra ambição no nosso meio. Queremos ser a igreja de Cristo, movidos por esse cabeça. Mas essa igreja precisa se mover nesse tempo de tantas trevas, como diz a Escritura, proclamando as virtudes de Deus. Com o nosso louvor, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, vamos anunciar as virtudes de Deus. Amém? Porque como Ele nos tirou das trevas, Ele pode tirar aqueles nossos parentes, amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos. Toda a obra de Cristo, maravilhosa, para nos formar povo seu, igreja sua, não pode parar em nós. Amém?
é para eu ser um proclamador. Eu preciso ser essa testemunha. Amém?